ano era 2005. O padre Vince Lampert era um padre jovem da Igreja Católica. Ele ainda não sabia, mas aquele seria o caso mais difícil de toda a carreira dele. Quando ele chegou naquela casa em Indiana, antes dele abrir a porta abriu sozinha. Ele ficou bem nervoso, as mãos dele começaram a suar e pouco depois uma mulher foi até a porta. Ele entrou na casa e se sentou na mesa tanto com a mulher quanto com o marido dela. Os dois começaram a explicar a situação. Ela dizia que já fazia algum tempo que ela não se sentia como ela mesma. De acordo com o marido dela, ela acordava no meio da noite falando línguas diferentes. Ela disse que aquilo tudo tinha começado há cerca de 15 anos atrás, quando uma amiga dela começou a agir de forma irracional. A mulher, preocupada com a amiga, disse o que seria o maior erro da vida dela. Ela disse: "O que quer que esteja dentro de você, eu convido para vir até mim." Depois de dizer isso, ela automaticamente sentiu uma mudança e viu a vida dela começar a desmoronar. Ela foi em neurologistas, psicólogos, psiquiatras, mas nada ajudava. O último recurso para ela seria então a igreja. Depois de ouvir essa história e antes de ir embora, o padre sugeriu que os três levantassem em círculos, dessem as mãos e fizessem uma oração. Ele começou a pedir que Deus desse uma luz para que ela pudesse seguir a vida dela da melhor forma possível, mas quando ele começou a falar sobre isso, a mulher partiu para cima dele. Ele então teve que ir para trás, ir até a bolsa dele e puxar uma Bíblia, mas ele estava muito nervoso e se perguntando o que viria em seguida. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para completar os 3 vídeos dessa semana, a gente já teve um caso sem solução, a gente já teve um crime e agora a gente tem um caso sobrenatural. Mas antes eu preciso mostrar para vocês o que chegou aqui em casa hoje, plaquinha de 1 milhão. E eu precisava mostrar porque vocês fazem parte disso. E eu quero agradecer de novo. Já falei 1000 vezes o quanto eu sou grata por ter vocês aqui. Infelizmente ela não cabe na minha estante pra eu colocar ela de fundo em todos os vídeos, então vou ter que ver o que eu vou fazer ainda. Mas enfim, muito obrigada por acompanharem o canal. E se vocês gostam de casos assustadores, bizarros e misteriosos, vocês estão no lugar certo. Tem vídeo longo 2 vezes por semana, tem vídeo curto todos os dias. E a gente tá tentando implementar 3 vídeos por semana. Então depende de vocês e do engajamento. Então se vocês puderem, comentem bastante, compartilhem bastante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E bora pra história de hoje. Só uma observação, antes é importante dizer que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo foi exclusivamente o padre Vince Lampert que falou, então é um relato dele. Mais ou menos 1 ano antes, o padre Vince Lampert tinha atendido a um funeral de um velho amigo dele. O amigo dele também era padre, ele se chamava John Ryan e era como se fosse um mentor pro padre Vince. Os dois eram muito próximos, então ele ficou bem abalado com a morte dele. Mas naquele enterro mesmo, quando ele estava se preparando para voltar para casa, o bispo foi conversar com ele e pediu um favor. Ele disse que precisava que o padre Vince Lampert se tornasse o exorcista de Indianápolis. O próprio bispo disse que não sabia exatamente o que ele estava pedindo, mas que como o padre John Ryan era o antigo exorcista, agora essa tarefa precisava passar para outra pessoa. O padre Vince não acreditava naquilo, ele nem sabia que exorcistas existiam. Ele era muito introvertido, ele tinha dúvidas se de fato ele conseguiria fazer aquilo. Mas foi aí que o bispo disse que ele era exatamente a pessoa certa. Ele sempre dizia: se você não quer ser exorcista, é porque você precisa ser um. 6 meses depois, o padre Vince tinha uns meses sabáticos e ele usou esses meses para ir até Roma para ter aulas com um exorcista romano. Lá, ele iria conhecer um dos exorcistas mais experientes e que também seria o mentor dele para dar todo o treinamento que ele precisava. Então ficava diretamente vinculado ao Vaticano. Obviamente. Quando ele chegou, ele ficou bem apreensivo. Ele foi até o local onde deram o endereço pra ele e quando ele chegou lá, era tipo um beco vazio. Tinha uma sala ali que dava até pra você ver dentro, mas parecia não ter ninguém e ele tava bem assustado. Quando ele bateu na porta, ninguém atendeu a princípio, mas depois apareceu um padre lá chamado Carmine de Phillips. Ele deu as boas-vindas pro padre Vince e os dois entraram na sala onde aconteceriam os exorcismos. A sala não tinha nada demais. Basicamente tinha uma cadeira de madeira que ficava no centro da sala, tinha uma outra cadeira que ficava no canto, que seria onde o padre Vince Lampert ia ficar sentado para assistir às sessões de exorcismo, e tinha um outro móvel que o padre Carmine usava para colocar todos os objetos que ele ia necessitar durante as sessões. O padre Carmine então começou dizendo a regra número 1, sempre performar exorcismos em solo sagrado, o que na minha opinião é bem bizarro, porque a gente sempre vê nesses filmes que vários exorcismos são performados dentro da casa da pessoa, então achei curioso. E ele também disse
disse que o ritual romano de exorcismo guiaria ele como um amigo e como uma arma. Então, a primeira mulher entrou para ser exorcizada. O padre Carmine acreditava muito que você só aprenderia na prática, então o padre Vince não tinha recebido quase nada de orientação, ele só ficou sentado assistindo. A mulher se sentou na cadeira no centro da mesa, tirou o casaco e pro padre Vince ela parecia normal. O padre Carmine saiu um pouco, pegou alguns objetos, voltou e colocou em cima da mesa. Lá tinha uma bíblia, água benta, toalhas de papel, o hobby que ele ia usar e ele também colocou uma sacola no radiador que ficava do lado da parede. Quando o padre colocou o hobby, a mulher que estava ali no centro mudou completamente, ela parecia outra pessoa. O padre Carmine pegou a água benta, fez o nome do pai na frente da mulher e quando ele começou a jogar água benta nela, ela começou a queimar. O rosto dela se transformou e os olhos viraram para dentro da cabeça. Então, dessa forma, eles só conseguiam ver o branco do olho dela e ela começou a falar outras línguas, principalmente latim. O padre Vince ficou muito horrorizado, não tinha uma explicação racional para aquilo e, de novo, ele nunca tinha nem ouvido falar de padres exorcistas, então era tudo muito novo para ele. Mas o padre Carmine não parece se abalar com aquilo. Ele abre uma página específica da Bíblia, continua recitando o ritual romano e a mulher começou a vomitar. E aí que o padre Vince percebeu o motivo daquelas toalhas de papel. Nessa primeira experiência, o telefone começou a tocar no meio do exorcismo e o padre Carmine simplesmente saiu da sala e foi atender o telefone. E o padre Vince ficou horrorizado. Falou, como você me deixa sozinho com isso que tá acontecendo aqui no meio? Então ele decidiu olhar pra baixo e fazer de tudo pra não olhar nos olhos daquela mulher. Enquanto isso, ela continuava rosnando, sibilando, fazendo vários barulhos que davam a entender que ela queria que ele olhasse pra ela. Chegou em um momento que ele não aguentou mais, ele teve que olhar. Ele disse que nunca viu tanta raiva nos olhos de alguém. E aí ela disse pra ele, eu vou te caçar e vou te matar. O padre Carmine volta pro cômodo e aí a mulher muda completamente de novo. De repente, ela se torna muito calma, relaxada, simpática e começa a agradecer por mais uma sessão de exorcismo. Ela dizia que agora ela estava bem. Mas o padre Carmine não parou. Ela continuava insistindo que estava bem, que não tinha mais necessidade daquilo, e ele continuava rezando e derrubando a água benta. Depois de alguns minutos, ela muda de novo e volta a ser aquela criatura que ela estava sendo antes. Foi aí que o padre Carmine disse que os demônios mentem e que é pro padre Vince nunca acreditar no que eles estão falando. Ela xingava ele, mandava ele calar a boca, dizia que ele era um porco, até que de repente ela deu um grito e o padre disse amém, dando um leve toque na testa dela. Nessa hora, ela voltou ao normal. A consciência dela parecia ter retornado e aí foi finalizada a sessão de exorcismo. O padre Vince estava completamente drenado com tudo que ele tinha visto e com o que tinha acontecido. Então, a próxima pessoa foi trazida e os exorcismos foram continuando, uma pessoa atrás da outra. O padre Vince, nesse primeiro dia, ficou cerca de 6 horas com o padre Carmine e, de acordo com ele, nunca ficou mais fácil. Quando ele voltou para casa naquele dia, ele começou a observar as pessoas no ônibus tendo uma vida normal e foi aí que ele percebeu que a vida dele nunca mais ia ser como era antes. E aí, cada vez que ele se encontrava com o padre Carmine, ele percebia o quão pouco conhecimento ele tinha naqueles assuntos. Então, todos os dias ele passou a acordar mais cedo e ler livros sobre demonologia. Nesses livros, de acordo com o padre, ele diz que eles ensinam que existem 9 hierarquias de anjos e todas essas 9 hierarquias caíram. E cada um desses anjos caídos representava um dos pecados mortais. Algo que ele ensinou é que quando o demônio diz o nome dele, ele tá se submetendo aos poderes da igreja. Por isso que na maioria dos exorcismos que a gente ouve falar, ou até vê em filmes, eles forçam com que o demônio fale o nome dele, porque nessa hora já significa que ele tá enfraquecendo. Alguns dias depois, quando o padre Vince chegou pro treinamento, aquela cadeira de madeira que ficava no meio da sala tinha sido substituída por uma de metal. Uma senhora chegou com cerca de 70 anos e parecendo muito frágil. Ela andava com uma bengala e ela foi colocada ali naquela cadeira. O padre Vince se perguntou o que uma senhora, parecia uma vozinha toda fofa, estava fazendo ali. Mas não demorou muito tempo depois que a sessão foi iniciada para ela começar a dar risada, se levantar e levantar a cadeira de metal com uma das mãos. O padre Vince não se conformava como uma idosa teria aquele tipo de força. Eles finalmente conseguem colocar a cadeira de volta no chão e ela sentada naquela cadeira, mas ela continua rindo sem parar. Depois do ritual, ela parecia completamente perdida. No ritual romano, alguns sinais de possessão são os seguintes.
seguintes: mostrar poderes que não condizem com a idade e a condição da pessoa, habilidade de falar em outras línguas e prever o futuro e eventos escondidos. Um desses sinais foi o que a senhora tinha demonstrado. Ela demonstrou uma força que ela não teria na idade dela. O padre Carmine continuava ensinando que a missão do exorcista é ser cético, que antes de fazer qualquer ritual, você tem que analisar condições médicas, psiquiátricas, falar com os médicos dessa pessoa, perguntar para os familiares se ela já recebeu algum tipo de atendimento antes, pensar pelo lado de epilepsia, convulsões e doenças mentais antes de partir para um exorcismo. Na última semana do padre Vince em Roma, ele já tinha participado de 40 sessões de exorcismo. Lembrando que o que aconteceu nesse dia é que nenhum exorcismo foi concluído nas sessões que o padre Carmine fazia. Normalmente, as pessoas que participam de exorcismos e que precisam dessas sessões levam muitos meses e às vezes até anos para ser 100% curada. Na última sessão que ele participou, ele imaginou que ele já tinha visto tudo, mas a sessão foi uma das piores que eles tiveram. Era uma mulher jovem, mas que já tinha participado de vários rituais e algumas coisas relacionadas ao ocultismo. Os membros dela se contorciam, ela gritava de dor e ela ficou presa na cadeira. Ela segurava na cadeira de forma tão forte que dava pra ver as mãos dela ficando brancas. E aí ela começou a vomitar e tremer incontrolavelmente. De repente, ela jogou o pescoço pra trás e levitou. Não tinha nada entre ela e a cadeira que ela estava sentada. O padre Carmine continuou rezando como se nada estivesse acontecendo e colocou ela de volta na cadeira. Como todas as outras sessões, quando a oração terminou, ele tocou na testa dela e ela voltou ao normal. Ele também mencionou pro padre Vince que ele não deveria ficar impressionado com esse tipo de atividade sobrenatural, que eram só truques do diabo e que, independente do que tivesse acontecendo à volta dele, ele só tinha que continuar rezando. Os 3 meses que o padre Vince ficaram em Roma mudaram a vida dele e era hora de voltar para casa. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele recebeu o livro de orações, os materiais e o hobby do padre que era amigo dele. Ele tinha todas as ferramentas na frente dele, mas ele não sentia que ele tinha capacidade ou as habilidades para fazer aquilo na vida real sozinho. Agora, vamos voltar para aquele acontecimento do começo do vídeo. Quando a mulher foi para cima dele, ele percebeu que aquela era a primeira vez que ele teria que atuar como um exorcista. Ela realmente parecia estar possuída e ele precisava pegar a Bíblia e fazer alguma coisa. Ele começou a orar para Deus para dar forças para ele e saber o que fazer naquela situação. Mas aí veio uma vozinha do padre Carmine dizendo para ele que todo exorcismo precisava ser feito em solo sagrado. Então ele sabia que o exorcismo não poderia acontecer ali naquela casa. E ele também se lembrou de como o padre Carmine terminava todas as sessões de exorcismo, que era dando um toque na testa da pessoa. E foi isso que ele fez. E, para surpresa dele, funcionou. Mas ele sabia que o demônio só estava contido, que ele não tinha ido embora. Então ele foi para casa e começou a pensar em algum local onde ele pudesse performar esse exorcismo. Existia um convento em Indiana que estava abandonado, não era mais usado e eles poderiam usar como local do exorcismo. Ele também levou um padre jovem junto com ele que estava sendo treinado. O convento tinha sido construído para abrigar cerca de 12 freiras. Agora, o convento estava completamente fechado, empoeirado e algumas janelas estavam fechadas com madeira. Apesar do padre Vince estar com algumas dúvidas se ele realmente seria capaz de fazer aquilo pela primeira vez, agora sem o padre Carmine, eles foram até a capela do convento e colocaram uma cadeira no meio da sala, como era feito lá em Roma. O casal chegou, a mulher foi colocada sentada nessa cadeira e o padre Vince começou a tirar os equipamentos que ele precisava. Quando ele vestiu o hobby do antigo padre amigo dele, ele se sentiu capaz. Era como se o amigo dele estivesse ali do lado, ajudando ele. E então, o exorcismo começou. A mulher logo mudou completamente. Ela começou a vomitar um líquido viscoso e verde, e ela começava a grunhir e gritava pra ele calar a boca. Ela zoava o padre, cantava, dizia como ele era patético, e ele continuava focado, tentando fazer o melhor e rezando. Apesar deles estarem no meio do verão, a temperatura na sala diminuiu. Ele lembrou do padre Carmine falando que era pra ele ignorar esses eventos sobrenaturais e só continuar o ritual, porque ele sabia que quem estava fazendo aquilo era o demônio. A mulher, no meio da sala, se virou pro padre assistente e disse: "Você vai se cansar antes de nós." E foi aí que caiu uma ficha pro padre Vince. Ela disse "nós", o que queria dizer que não tinha só um demônio presente dentro dela. Ele
percebeu que isso ia ser mais difícil do que ele imaginava, então ele pediu, como o padre Carmine tinha ensinado, para que os demônios falassem o nome deles. Eles não queriam dizer, mas de repente várias vozes começaram a falar ao mesmo tempo. Chegou uma hora que eles não aguentaram e ele viu várias vozes diferentes, cada uma falando um nome. Foi aí que ele percebeu que ele estava em controle da situação. Todas as dúvidas que ele tinha começaram a ir embora e ele se sentiu capaz. Ele foi se sentindo mais forte e foi percebendo que cada vez que um dos demônios falava o nome, eles iam embora. Então ele foi se sentindo até poderoso. Mas foi aí que ele percebeu que ele tinha cometido um erro. Uma voz continuou dizendo que não ia falar. O padre Carmine já tinha alertado ele que se um dia ele estivesse performando um exorcismo e ele se sentisse poderoso, se ele tivesse vaidade, se ele sentisse que ele tinha poder sobre os demônios, ele ia ter um problema. Isso porque, como um mero mortal, você não tem habilidades para lutar contra um ser sobrenatural como um demônio. Na verdade, o padre é como se fosse um lugar de passagem. Então, é como se fosse o poder de Deus passando sobre ele e esse poder estivesse emanando e tirando os demônios de lá. Então, não era o poder do padre Vince. Ele continuou rezando e queria que aquele demônio se revelasse, mas ele continuava insistindo que ele não ia e ficava perguntando por que ele deveria falar o nome dele. Até que chegou uma hora que ele disse: "Me diga seu nome sob o poder e autoridade do Lorde Jesus Cristo." E foi aí que ele respondeu: "Leviatã", do livro das Revelações. Ele se desesperou porque ele sabia que era uma categoria muito alta de um demônio, então seria difícil. Ele continuava dizendo que ele não ia sair de dentro da mulher porque ele tinha sido convidado para estar lá. E o pior é que era verdade. Ela tinha convidado ele para sair da amiga e entrar no corpo dela. Ele não sabia mais como controlar aquilo, então ele pegou o hobby que ele estava usando e colocou na testa da mulher. Nessa hora ela começou a se contorcer e a queimar, só que aí ela se levantou da cadeira e saiu correndo pela capela. Então ele e o outro padre tiveram que sair correndo, levando água benta para procurar a mulher dentro do convento que estava correndo desesperada. Vocês imaginam essa situação? Os dois, enquanto estavam andando pelo convento abandonado e procurando ela, o padre Vince disse nunca ter se sentido tão impotente. Finalmente eles encontraram ela em um dos cômodos ajoelhada. Ele jogou toda a água benta que ele tinha em cima dela e o demônio começou a pedir para deixar ela em paz e começou a ficar acuado. E aí o padre Vince disse: "Em nome de Jesus Cristo, saia." E como uma forma de provar que ele tinha saído dali, ele pediu que o demônio repetisse: "Ave Maria, cheia de graça." E ele não queria repetir, ele estava muito relutante, mas chegou um momento que ele repetiu essas palavras e aí a mulher voltou ao normal. O padre Vince estava exausto e aliviado. Ele sabia que finalmente a batalha que tinha durado 15 anos na vida dessa mulher tinha acabado. E foi nesse momento que ele percebeu que algo tinha mudado para sempre. Ele era um exorcista. De acordo com ele, hoje ele recebe por semana cerca de 10 a 15 suspeitas de possessão demoníaca. Mas ele disse que é bem raro que alguma delas resulte de fato em um exorcismo. Ele também participa de vários programas, ele é bem ativo nas redes sociais, ele é um dos poucos exorcistas que fala sobre a profissão. Ele diz que se a igreja não fala sobre isso, como as pessoas vão ter acesso para ter a ajuda que elas precisam? E na minha opinião, isso faz bastante sentido. A igreja não fala de fato sobre isso, e se os exorcistas não falam, como que se você precisar de ajuda, você vai saber para quem recorrer? Ele disse que nos Estados Unidos, sozinho, tem cerca de 129 exorcistas ativos. E que existe uma associação internacional que se reúne todos os anos com cerca de 700 exorcistas, que aí são do mundo todo. Ele participou de um podcast recentemente, que eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem assistir. Ele bateu um papo bem interessante, falou sobre tudo que ele acredita e alguns passos que eles fazem antes de considerar uma sessão de exorcismo para as pessoas. De acordo com ele, ele pede uma avaliação física, psiquiátrica, pergunta se a pessoa parou de tomar algum remédio, se ela é satanista, se ela já participou de rituais ou de mistas negras, e eles tentam descobrir qual foi o ponto de entrada. Então, muitas vezes pode ser o tabuleiro Ouija ou algum ritual. E de acordo com ele, o protocolo é que a pessoa tem os 4 sinais mencionados no rito de exorcismo para que eles considerem fazer uma sessão com autorização da Igreja Católica. Uma tática que ele disse que ele usa também para saber se a pessoa está possuída ou não é fingir que tem água benta ali, ou então usar água normal e fingir que é benta. Ele diz que ele sempre leva a água para esses lugares, mas que ele sabe se a água é benta ou não. A pessoa que ele tá atendendo não sabe. Então ele consegue levar ou um placebo para ver se a pessoa reage, ou levar água benta de fato para ver se ela vai saber que é benta ou não. Eu sei que tá super confuso, mas basicamente o que ele diz é que uma pessoa realmente possuída vai saber identificar a água normal da água benta, e se a pessoa for só uma charlatã, talvez ela vai chutar que a água é benta, mas é água normal, e aí ele vai saber. Basicamente, essa
essa foi a história do primeiro exorcismo do Padre Vince e como ele se tornou um exorcista hoje. Comenta aí se vocês já conheciam ele, lembrando que tudo que eu contei aqui no vídeo, independente de vocês acreditarem ou não, ou de eu acreditar ou não, foi o que ele falou, então eu só tô repassando as informações e quero saber o que vocês acham, se vocês acreditam ou não. É isso, e até a próxima!